10% da oferta geral, foi-se tirado 10% para que isso fosse utilizado em um fim específico. Enfim, há vários e vários textos nesse sentido. O texto mais conhecido por todos nós, dentre esses que citei, é Gênesis 14, 20, mas eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis 28, 22. Gênesis 28, 22, que diz o seguinte, então, se porventura alguém quiser ir falando algo, enfim, alguém quiser ir compartilhando conosco, algo aí que tiver no seu coração, fique bem à vontade. Alguém quer falar? Irmão, eu gostaria de falar a respeito da oferta que o irmão leu, de Gênesis, né? De Abel. Provavelmente ali não foi dízimo, né? Foi oferta, né? Mas Deus não olhou para a oferta em si, mas sim para a motivação da oferta, né? De Abel, né? Por isso que foi aceita, né? Assim como a motivação a oferta daquela viúva, né? Então Deus olha não a oferta em si, mas a motivação. Em seguida que é a oferta, né? Mas primeiro a motivação da pessoa, não é isso? Pois bem, Gênesis 28, alguém mais? Gênesis 28, 22 diz o seguinte. Começando, lendo a partir do 21. Gênesis 28, do 21 a 22. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Pois bem, aqui trata de Jacó, né, o texto de Gênesis 28, a partir do 18 a 22, vai nos dar uma luz melhor para o entendimento. Então, Jacó praticou o dízimo, enfim. Aí vai Moisés, e há vários e vários outros textos que trata dessa questão. O momento não seria suficiente para lermos todos os textos que indicados aqui pela nossa lição. Aí, em outro tópico, na página ainda 42, fala acerca da oferta errada. E aí, o significado lendo aqui a narração do nosso texto, né, que discorre aqui o nosso texto, diz o seguinte: o significado do dízimo, no entanto, não é apenas uma proporção matemática, como já foi falado aí pelo irmão João. No lugar disso, é um gesto santo, em que avaliamos toda a nossa vida. Jesus manda que consertemos até os relacionamentos quebrados antes de ofertarmos. Ou seja, esse tópico que fala a oferta sendo feita de forma inadequada, de forma errada. E aí Mateus tem um texto também muito conhecido por todos nós, Mateus 5, 23, quando alguém se dirige até o gasofilácio para fazer a sua oferta, e lembrar que tem alguma questão contra alguém, ou você tem contra um irmão, ou você lembra que alguém tenha contra você, ir até ele e resolver essas questões de relacionamentos quebrados, enfim, para que possamos ofertar e a nossa oferta ser aceita, chegar diante de Deus de forma agradável, como Ele nos ensina e nos orienta de acordo
com os seus princípios e a sua palavra. E aqui vai falar acerca, nesse mesmo tópico, vai falar acerca de alguns impedimentos na contribuição. Os impedimentos para a fidelidade na contribuição são o quê? Aí o texto vai dizer que é o apego ao dinheiro e o orgulho. Alguém gostaria de comentar algo? Irmão Cícero, eu coloquei uma pergunta aqui no nosso chat. A pergunta é a seguinte: os irmãos considerarem nessa manhã, juntamente, né, o que leva uma pessoa a não fazer a dedicação de seus dízimos e ofertas ao Senhor Deus na igreja local. Então, eu gostaria que os irmãos deixassem aí qual é a sua impressão que leva uma pessoa a não fazer a dedicação de seus dízimos e ofertas ao Senhor Deus na igreja local. O que leva uma pessoa a não fazer isso? Então, eu gostaria de lançar essa pergunta aqui e ouvir os irmãos com relação àquilo que os irmãos acreditam, aquilo que os irmãos acham. Fique à vontade aí para compartilhar, irmãos. Bom dia, irmãos, graças e paz. Amém. Eu acho que muitos irmãos que não fazem, tem aqueles que não entenderam ainda a questão da nossa questão da mordomia, do que nós recebemos de Deus, né? Mas tem aqueles que não estão apenas desinformados em relação a isso, tem aqueles que aprenderam errado, né? De que isso não faz mais parte hoje, que não deve fazer, né? Tem muita gente assim agora, principalmente a galera aí que tem a influência dos desigrejados. Teve uns DVDs aí antigos aí do famoso irmão Rubens, né, que batia muito sobre isso, e muita gente passou a seguir essas ideias. Então, basicamente, pelo que eu percebo, é isso. Ok, Paulinho, obrigado aí pela sua ação, meu irmão. Irmão Moisés levantou a mão aí, pode falar, irmão Moisés. Bom dia a todos. Pastor, em primeiro lugar, o que eu acredito que o que leva a pessoa a não ser dizimista, ofertante, é a avareza no coração, né? Achar que o que ele ganha é pouco demais e só dá para ele, então não pode tirar oferta, não pode tirar dízimo, não pode tirar nada. E a segunda coisa é isso que o Paulinho acabou de falar. Tem muita gente falando que o dízimo só era participante do Velho Testamento para trás. O Novo Testamento, ele não fala mais em dízimo. Ele simplesmente deixa a pessoa à vontade para colocar aquilo que ele vai orar a Deus e Deus vai colocar no coração dele. Então, não tem essa obrigação de, todos os meses, tirar os 10% do Senhor. Tem muita gente com esse pensamento, sim, pastor. Inclusive, o meu tio é um, que ele já chegou a falar para mim que ele estuda bastante a Bíblia, ele tem livros e mais livros, baseado na Bíblia, e diz que não encontra de jeito, de maneira alguma, função bíblica do Novo Testamento para que a pessoa dê o dízimo. E eu não concordei com ele, então eu vejo que tem muitas pessoas com esse mesmo pensamento. Ok, irmão Moisés, muito obrigado aí pela sua contribuição, meu irmão. Eu acho que um texto-chave aí, antes de passar aqui a palavra para o irmão João, Mateus 23, irmão Cícero. Eu vou até pedir que o senhor leia aí daqui a pouquinho, Mateus 23, quando as pessoas falam que no Novo Testamento não há base para dízimo e oferta, isso demonstra, na verdade, um desconhecimento da palavra de Deus. Né? Então, por mais que a pessoa esteja bem intencionada, ela ainda não compreendeu ou está buscando boas referências bibliográficas, né? Temos aí péssimas referências bibliográficas, a gente precisa ter discernimento para ler um bom livro e esse livro seja um diferencial. E claro, o livro primeiro é a palavra de Deus. Então, se a pessoa por si só lê a palavra de Deus, está aberta a ser transformada pela palavra de Deus, então ela não vai ter dificuldade
com relação a ser dizimista, a ser ofertante, porque olhando o Novo Testamento, irmãos, não existe só uma passagem, existem muitas passagens falando sobre dízimo e oferta no Novo Testamento. Irmão João está com a palavra, irmão João, fica à vontade. Ok, graça e paz a todos. Pastor, essa pergunta do senhor é interessante, porque nós podemos fazê-la no contexto atual dos que se dizem cristãos. Por exemplo, o que leva uma pessoa que se diz cristã a entender que o homossexualismo é bíblico? O que leva? Essa pergunta responde à primeira, ou seja, quando nós queremos defender nossos erros, nós procuramos qualquer tese bíblica e, fora do contexto, nós vamos colocar a desculpa para tal. Isso está envolvido, né, na infidelidade do coração do homem. Nós somos infiéis, por nascimento, pecadores. E essa fidelidade a Deus, ela que nós estamos desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Não consegue se desenvolver uma fidelidade a Deus de uma forma completa. Ninguém nasceu fiel. Nasci de novo, pronto, agora eu sou fiel a Deus completamente em todas as áreas. Não, não tem como ser. Assim como a fé também vai ser desenvolvida aos poucos. Então, é ligado à infidelidade a Deus. A pessoa não compreendeu que ser fiel a Deus inclui inclusive, os recursos, né? Porque tudo pertence a Deus. Então, existe essa questão de não fidelidade a Deus, né? E de rebeldia mesmo, porque a pessoa quer sempre se desculpar de que não deve dar o dízimo ao Senhor, né? E aí vai criar vários contextos, várias ideias, e a mídia está cheia disso para a gente ter respaldo para não contribuir, não dizimar, né? Então, é isso que leva a pessoa. Não é inocência, não é nada. Eu não creio em nada de inocência, nada de falta de conhecimento bíblico. Não creio, não creio. É falta de fidelidade mesmo a Deus. Muito bem, irmão João. Obrigado pela sua contribuição. Certa feita, irmãos, eu ouvi falando sobre missões especificamente, inclusive para o próximo mês nós vamos ter a abertura de missões estaduais. Pegando esse gancho, se cada cristão mensalmente investisse o equivalente ao preço de uma Coca-Cola, que hoje está em média aí R$7, R$8, uma Coca-Cola de 2 litros, nós organizaríamos o mundo de forma financeira, mandando missionário, com R$7, R$8, irmãos. Mas cada cristão, por ano, investe menos do que uma Coca-Cola por ano, não é por mês, por ano. Você consegue imaginar, irmãos, o prejuízo por si só que isso causa no avanço do reino de Deus? Né? Imagina você investir por ano, talvez alguém aqui no nosso meio, espero que não, esteja investindo em missões o equivalente a uma Coca-Cola por ano. Deus tenha misericórdia de nós, porque Deus não nos chamou para isso, irmãos. Nós precisamos investir no reino de Deus, no avanço do reino de Deus. Deus nos chamou e nos deu esse privilégio. Não é um problema, é um privilégio poder ofertar e poder dizimar na igreja local para o avanço do reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que já compreenderam isso e fazem isso com alegria. E estou orando por aqueles que ainda não fazem, para que traga a esses corações esse senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de poder fazê-lo. Muito bem, irmão Cícero, com a palavra aí, meu irmão. E aquele que não faz isso de forma constante, ainda não reconheceu que tudo provém de Deus, a nossa própria vida. Então, tudo é dele, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. A nossa disposição para o trabalho, então a nossa questão de intelectualidade, se nós nos profissionalizamos, foi porque o Senhor nos deu condições em questões de saúde,
em questão, enfim, fôlego de vida, tudo. Então, tudo é dele. Se tudo é dele, nós apenas estamos devolvendo em proporções bem menores aquilo que já é dele. Então, se todos tivessem essa ciência, faria isso com muita gratidão no coração. Porque quando nós temos esse senso bem enraizado, arraigado na nossa mente, no nosso coração, a gente faz isso com liberalidade, com voluntariedade, com amor. Enfim, não é um peso, não é um fardo, não é algo que seja necessário alguém estar nos cobrando, nos lembrando, fazendo apelos. E aí o nosso texto vai falar acerca disso. E lendo o texto que o pastor aí se referiu, de Mateus, capítulo 23, o versículo 23, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ofertem, dizimem, mas também não esqueça outros princípios tão importantes como o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia, enfim. E é isso que estava sendo desprezado e esquecido nesse momento aqui que o texto se refere. Então, aqui no nosso tópico, por conta do nosso horário, vamos adiantar um pouquinho. Os impedimentos para a fidelidade na contribuição são o apego ao dinheiro e o orgulho. E isso nós já vimos falando acerca disso. Quem ama, aí o Eclesiastes 5:10 diz o seguinte: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. E o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz, é os princípios de todos os males. Então, o fato é alguém se segurar tanto na riqueza, nos seus bens, a ponto de não querer se desprender dele. Muitas das vezes, para contribuir na igreja, na obra missionária, na obra como um todo, ou então esquecer o socorro aos pobres, o seu exercício no que diz respeito à cidadania, como ser que nós vivemos aqui no planeta, fazendo parte de uma sociedade, então nós temos responsabilidades. E essa consciência, uma vez que nós somos cristãos, nós somos discípulos do Senhor, aí é que devem estar mais aguçada, mais aprimorada, mais perfeita, de contribuir com a sociedade em que vivemos, em todos os sentidos. Cuidar do meio ambiente, se preocupar na construção de uma sociedade justa, o amor ao próximo, na propagação do evangelho, na contribuição para com a igreja local, para a expansão do reino de Deus. Então, essa deve ser a nossa prática. E aí o texto diz do apóstolo Paulo aqui, né, em primeira epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, 6:10, que o amor, esse apego ao amor, ao dinheiro, tem sido a raiz de todos os males. Isso é muito presente e todos nós já temos visto isso. Vemos todos os dias
as consequências desse apego aos bens, às coisas materiais e o desastre que isso ocasiona, né? Tem ocasionado em todo o segmento da sociedade. Então, Jesus mostra que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, Mateus, capítulo 6, o versículo 24, diz isso. O jovem rico que queria seguir ao Senhor, né, aquela passagem muito conhecida por todos nós, Mateus 19, 21, jovem rico, onde ele conhecia todos os mandamentos, enfim, e eles se gaba e diz, mas tudo isso eu conheço desde a minha infância. Tudo isso eu já sei, de cor e salteado. Eu aprendi com os meus pais, enfim. Mas Jesus diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ou seja, Jesus colocou em prova aquele jovem, ou seja, o que estava de fato no seu coração, as motivações do seu coração, da sua vida. Era o apego ao dinheiro, aos bens que possuía, e não o compromisso de seguir a Cristo, de servir a Ele. E outro obstáculo é o orgulho. Quando a pessoa quer conseguir as bênçãos e a salvação por si mesma, ou administrar em nome de Deus. E aí vai falar o texto de Ananias e Safira, também muito conhecido por todos nós. Vai mencionar um texto aqui de Atos 5, né, de Ananias e Safira, Atos 8, 18, que fala de Simão, né, de Samaria, que achava que poderia adquirir um bem espiritual, um dom espiritual, melhor dizendo, comprando. Então, o orgulho é outro obstáculo de contribuirmos a Deus com liberalidade, com disponibilidade, com umas verdadeiras intenção e de acordo com aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos orienta. E aí vai também dizer de um texto, né, lá da parábola de Lucas 18, o versículo 12, né, daquele jovem, daquela oração que aquele publicano e o fariseu, que se arrolou ser bom, que era um bom dizimista, que, enfim, fazia tudo certinho, mas isso era uma motivação. A Bíblia, o texto aqui vai nos dizer que motivações erradas. Então, essas motivações erradas, equivocadas, é um obstáculo para que não contribuemos com liberalidade, com voluntariedade, com disponibilidade de acordo com o nosso coração. E aí, o texto aqui colocado pelo autor da nossa lição, vai colocar também alguns extremos que é feito em alguns cultos, e alguns apelos muito taxativos, que amedrontam as pessoas, usa Malaquias para amedrontar as pessoas, e as pessoas muitas das vezes fazem, não com aquela disposição no coração de fazer com liberalidade, com amor, com aquele senso de reconhecer que o Senhor é o provedor de tudo, que o Senhor é quem nos deu a vida, os recursos financeiros, enfim. Alguns fazem de forma coagidas, amedrontadas, e muitas fazem até de forma como barganha, ou seja, como algumas igrejas colocam para os seus membros, para os seus fiéis, que deem, que Deus vai devolver em dobro, em triplo, enfim. A Bíblia nos coloca que deve ser feito tudo de forma voluntária, voluntariedade no nosso coração, amor,
desprendimento, para que o Senhor venha receber. E como Deus é um Deus de amor, de misericórdia, que cumpre com a sua palavra, Ele nos abençoa. Não porque faz isso de forma como barganha, mas Ele nos abençoa por ver a disposição e a fidelidade do nosso coração em estar fazendo, em estar exercendo. E como Ele está vendo a disposição do nosso coração, Ele até nos abençoa, e em alguns momentos até mais, pelo fato dele estar ciente que quanto mais Ele nos abençoar, mais nós abriremos as nossas mãos, nosso bolso, para contribuir. Então, Deus é um Deus de infinita misericórdia e bondade, como todos nós aqui já temos experimentado dessa bondade, dessa graça, desse amor e dessa misericórdia. E aqui o nosso texto ainda vai colocar a oferta completa, ou seja, uma oferta que é feita de forma agradável a Deus, de forma a agradar, a ser recebida pelo coração de Deus. E Malaquias fala de um texto, Malaquias capítulo 1, do versículo 10b até o 14, versículo 14, vai tratar de uma questão onde muitos estavam trazendo ofertas ao Senhor, ofertas de qualquer jeito, de animais mancos, aleijados, ofertas impróprias. E aí, eles são o quê? Alguns sacerdotes acabam sendo repreendido pelo próprio texto, pelo próprio Senhor. E ele diz, por que vocês trazem coisas que não me agradam, coisas que não são coerentes com aquilo que vocês já bem sabem. Então, o Senhor quer uma oferta completa, uma oferta feita com inteireza do nosso coração, do nosso ser, pautada nos princípios da palavra de Deus, nos princípios bíblicos. Alguém fez algo ilícito, vive em transações comerciais de forma desonestas, ganha dinheiro de forma não satisfatória, de forma ilícita, e aí quer depositar ao Senhor. Quer contribuir para missões? Não. O Senhor requer de nós que nós contribuemos, mas de forma que venha a estar pautada de acordo com os seus princípios. Algo que foi ganho com o nosso trabalho, de forma honesta, de forma lícita, enfim. Alguém quer falar? Fique à vontade. Tem alguns irmãos que ainda não participaram. Eu queria falar, irmão, Okay. a respeito o irmão colocou sobre as igrejas que ensina, né, dar dízimo e oferta como forma de negócio. Tem uma história de um pastor que estava falando sobre dízimos e oferta em Malaquias, e um jovem disse, pastor, o senhor está nos ensinando a fazer negócio com Deus? Aí o pastor disse, e tem alguém melhor do que Deus para você negociar? Quer dizer, esse pastor erroneamente motivou o rapaz a negociar com Deus. Na verdade, a ordem de Deus nos dá promessa em Malaquias. É verdade que dá promessa. Mas a motivação não deve ser a busca dessa promessa, a busca dessa bênção. A motivação deve ser a minha fidelidade para com Deus. Então, a questão está aí. Às vezes, os dois extremos. Uns pastores ensinam a buscar a bênção para ser fiel, né? Que é o negócio com Deus.
E outros ensinam apenas a ser fiel sem buscar bênção. Dois extremos. Uma está ligada à outra. O povo de Deus, ele entendia isso, né? O povo de Deus entendia isso. Você vê, nós lemos as histórias de Abraão, né? E de Jacó, todos eles fiéis a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Eles não estavam buscando as bênçãos, eles estavam buscando ser fiel a Deus. Eu volto a dizer, a questão é a motivação, a busca de ser fiel a Deus. Isso é um desenvolvimento que nós estamos buscando. Era só isso, irmão. Alguém mais? Irmão Cícero, a irmã Jeane, ela está falando sobre a gente pedindo aí para comentar sobre a teologia da prosperidade. O irmão pode deixar aí um comentário sobre essa questão da teologia da prosperidade dos nossos dias? Bom, é o seguinte, como nós só temos 10 minutinhos para o encerramento desse momento de escola bíblica, eu vou pedir ao pastor que em outro momento possa trazer um esclarecimento de forma até mais aprofundada sobre essa questão em outro momento. Então, a irmã vai estar, eu peço à irmã aí que nos permita, não estar falando sobre isso nesse momento, por conta do nosso tempo, temos agora só 9 minutinhos, e ainda, o que acontece? Em outro momento, e não seria suficiente o momento que dispomos, então em outro momento a irmã será esclarecida de forma mais precisa, de forma mais esclarecedora até então, e textos, literatura, pode ser indicada para a leitura da irmã ou de outro irmão que esteja interessado por esse tema, certo? Mas esse é um bom assunto a ser tratado. Então, não está sendo descartada essa possibilidade. A irmã aguarda aí mais em alguns dias, em outro momento, tá certo? O bojo da teologia da prosperidade é essa que nós já temos visto muito presente nos nossos dias, onde o cristão não fica enfermo, é um super-herói, vai tudo bem na área financeira, na área, na questão de saúde, enfim, é viver um paraíso sem problemas aqui na Terra, mas tem as suas raízes históricas, os seus expoentes maiores, enfim. Então, em outro momento, a irmã terá esse debate de forma mais precisa e esclarecedora. Então, com relação voltando à nossa questão aí, da contribuição, de ofertas e dízimos, o Novo Testamento fala de ofertas e dízimos, mas de forma a ser feita com mais liberalidade. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Todos esses textos que já foram citados por nós nesta manhã, e outros que não lemos por conta do nosso tempo, e se fosse ler todos os textos aqui colocados em nosso estudo, não teria espaço para esse debate, para que os irmãos pudessem estar participando. É muito importante a leitura de todos esses textos. Eu acredito que escola bíblica, esse momento tão precioso que as igrejas desfrutam, que é a escola bíblica, a EBD, e geralmente nos domingos pela manhã, seria algo assim para 2 horas ou mais, por conta que teria que haver esse momento de debate, de perguntas, de indagações, de questionamentos,
de conferir os textos bíblicos. Enfim, isso é muito precioso. E quando não dispomos de tempo suficiente para isso, fica limitado a coisa. Não fica tão bem quanto poderia ser, se dispuséssemos mais de tempo. Então, quando retornarmos presencialmente, talvez seja algo para nós, né, conversarmos e nos estendermos, colocarmos escola bíblica para, quem sabe, 2 horas e meia, enfim, algum momento assim, porque escola já está dizendo, escola é escola. Não só o facilitador fala, não só ele que detém a palavra, mas e ele não é o detentor de todo o saber, não é o dono da verdade. Enfim, a aprendizagem é construída nesse momento aqui, com os irmãos, à luz da Bíblia, da palavra de Deus. E como todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos contribuir uns com os outros no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Sou eu, meu irmão, de novo. Em relação à contribuição, sabe, o que a gente pode ver no decorrer do tempo, não só aqui em Juazeiro do Norte, mas nas demais cidades, quando você olha para a história da Bíblia e vê o próprio Paulo falando que os irmãos, eles, quando tinham mais de uma propriedade, eles vendiam uma das propriedades para investir no reino. E, infelizmente, meus irmãos, o que a gente vê hoje é pessoas só se enriquecendo, pegando bens e mais bens, e quando se fala numa construção, e aí o irmão acha por dar uma oferta de 1.000, de 2.000 reais, está fazendo muita coisa, perto do que Deus tem abençoado ele. Então, não só aqui em Juazeiro do Norte, mas em várias cidades, você vê a história de muitos irmãos sendo muito abençoados, mas pouco abençoando, né? Não tendo coragem de pegar que nem os antigos irmãos das igrejas primitivas, eles vendendo suas propriedades para ajudar no reino de Deus. E, infelizmente, hoje isso não acontece. Se eu tenho 2 casas, eu não tenho coragem de me desfazer de uma para investir no reino. E eu estava aqui, sabe, meus irmãos, pensando, poxa, já é a segunda construção que o pastor vai fazer, e ele precisa viajar para fora para pedir ajuda, enquanto nós podíamos se esforçar mais um pouquinho para tentar levantar esses valores, que para uns realmente é muito, mas para outros não, meus irmãos. Para outros que têm bens e mais bens, poderiam sim tentar se desprender um pouco e vender para ajudar mais. Então, infelizmente, é algo que estava aqui no meu coração. Eu não sei se vai ofender alguém, se vai machucar alguém, mas eu tinha isso para falar, porque é o que eu vejo, é o que eu estou vendo. Muita gente sendo muito abençoado e não tendo coragem de abençoar o suficiente para levantar a obra de Deus para ir mais avante. Vocês me perdoem pela minha palavra, mas é o que o meu coração estava pedindo para falar agora, viu, meus irmãos? Irmão, Obrigado por esse momento. Agora, eu gostaria de lermos o último texto, porque já estamos aí. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, um texto muito conhecido por todos nós. Mas vamos ler esse texto, porque nunca é demais estarmos lendo. Não se torna repetitivo. Sempre aprendemos algo. Sempre podemos extrair algo da palavra de Deus. Então, nunca será enfadonho, nunca será repetitivo, nunca será cansativo. Então,
Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, todos nós já conhecemos, 9, capítulo 9, do 6 em diante, diz o seguinte: isto afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Aí segue o texto, só que nós não vamos ler por conta do nosso horário. Pois bem, o princípio é esse, né? De fazermos isso com liberalidade, com inteireza de coração, com a mente e o coração bem sensível a essa questão que estamos fazendo. Porque Deus já tem feito infinitamente mais por nós. Deus tem nos dado, além do que necessitamos muitas das vezes, ou não vou nem falar em mérito, porque mérito nosso não há. Porque por mais que façamos, a Bíblia diz que as nossas justiças, Isaías nos fala acerca disso, são como trapos de imundícia. Então, Deus tem feito por nós coisas grandiosas. Então, o fato de ofertarmos, dizimarmos, deve ser feito com muita disposição. Isso faz parte da adoração, do nosso culto a Deus, como o nosso texto é colocado aqui pelo autor dos nossos estudos que tem feito domingo após domingo. Nós estamos aqui no 10º, não é isso? O compromisso na contribuição financeira, isso é um privilégio, o autor coloca que é um privilégio e deve ser feito com responsabilidade. Isso faz parte do momento de culto a Deus, do nosso culto ao Senhor. Então, isso deve ser feito, evitando os extremos. Não é por coação, não é porque acharmos que Deus é um coitadinho, é um pobrezinho, que está carente da nossa contribuição. Também não. Deus é Deus, dono da prata, do ouro, enfim, de tudo que há no mundo, das nossas vidas. Então, essa consciência nos deixará fazer isso com mais liberalidade, com mais amor, com mais gratidão. E eu agradeço aos irmãos pela atenção neste momento. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de domingo, dia em que celebramos, que relembramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dia de que o nosso culto seja mais intenso, hoje, por conta que, muitas das vezes, nós temos mais tempo de estarmos em casa, com os nossos familiares, enfim. E nós nos dediquemos, ainda hoje, como aqui estamos adorando ao Senhor nesta manhã. E que logo mais à noite, os irmãos estarão aqui no templo para continuar aprendendo acerca da palavra de Deus, adorando ao Senhor na congregação dos santos, no ajuntamento do povo de Deus, igreja, nós, que Deus nos abençoe grandemente. Obrigado aos irmãos, ao pastor Francimário. Eu peço que os irmãos orem por mim, eu tenho enfrentado um problema, questão de saúde, especificamente questão óssea, na estrutura óssea, e tem me incomodado bastante, mas Deus é misericordioso, Ele tem os seus propósitos, os seus planos. Eu peço aos irmãos que
Quem lembrar de mim, por favor, eu peço oração. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e pela contribuição de vocês falando, somando com este momento. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos. Amém, irmão Cícero. Obrigado. Deus continue lhe abençoando a cada dia de forma abundante. Nós estamos chegando aí na reta final da nossa aula. A irmã Joêmia levantou a mão. Se a irmã deseja falar, então a irmã pode falar. Nós estamos chegando aí ao final da nossa escola bíblica nesta manhã. O irmão João também levantou a mão, eu percebi ali agora há pouco. Se o irmão também deseja falar, então os irmãos sejam breves aí para que a gente possa, então, finalizar esse momento que nós estamos tendo aqui de escola bíblica nesta manhã. Ok, pastor, já escrevi nos comentários o que eu ia falar, né? Eu já escrevi, deixa a irmã Joana falar agora, para não tomar mais tempo. Obrigado. Ok, obrigado, irmão João. Só para complementar, a partir do momento que a gente já tem o conhecimento e conhecendo que Deus conhece a nossa intenção e o nosso coração, a partir do momento que você tem mais para dar e não dá, já não está agradando a Deus, já está dizendo que você dá uma quantidade. E Deus conhece, Deus sabe que você poderia dar mais, a gente já está desagradando a Deus, né? Ou então, quando você dá para agradar o humano, né? Mostrando que está dando ali, já está desagradando, né? Então, o que a gente tem é que busca o conhecimento, conheceu. Faça o que manda a palavra, né? À luz da palavra, o que Deus se já está escrito, se já está mais do que discriminado na palavra de Deus, né? Que se você dá com boa intenção e Deus conhece o seu coração, é claro que ele vai abençoar, não é barganhando. Mas entender também que a nossa saúde vem de Deus, a nossa provisão de alimento, de saúde, de lar, de tudo vem de Deus. Então, entendendo isso, tudo que a gente possa fazer, né, ao trabalho de Deus, ao reino, a dar qualquer que seja, seja material ou a serviço, é pouco. Porque se a gente adoecer, a gente não tem como se curar sozinho, com a simples palavra, né? E tudo isso a gente vê que Deus pode fazer por nós. Então, é muita bênção que Deus tem a nos dar e só nos resta ser fiel. Amém. Obrigado, irmã Joana, pela sua palavra aí também. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus pela vida, pelo privilégio de podermos fazer parte do povo de Deus e de cumprirmos a missão que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Oremos, Senhor, quero te agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos nessa escola bíblica, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós reconhecemos que vem das tuas mãos e eu louvo a ti, ó Deus, nesta manhã, pelo privilégio de podermos, Senhor, apesar das nossas limitações, podermos, ó Deus, ofertar, dizimar, para que o teu reino avance a cada dia. Louvado seja o teu santo nome. Pai, que no nosso coração haja, Senhor, de fato, a intenção real, verdadeira, que é, Senhor, agradar a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado também pela vida do irmão Cícero. Pedimos aí, pela vida dele, que o Senhor lhes conceda saúde a cada dia. Pedimos ainda, Senhor, pelo culto de logo mais à noite, onde nós estaremos celebrando a ceia. Que o Senhor nos ajude e que possamos, ó Deus, nesta ocasião, mais uma vez te adorar em espírito e em verdade, na comunhão com os nossos irmãos. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Um excelente domingo e logo mais nós estaremos juntos aí, adorando a Deus às 18h30. Um abraço a todos. Um abraço, bom dia. Bom